Lucas 4, 18 ao 21. Justamente a canção que eu acabei de louvar o Senhor. Está escrito assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os aflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E agora o 20. Encerrando o livro, tornou a dar ao ministro, aceitou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Primeiramente, aqui o 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Jesus declarou aqui em Isaías 61, que hoje se cumpriu em vossos ouvidos. Novamente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregoar boas novas mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a fim de que ele chame cavalo de justiça. Lucas relata aqui no início do seu ministério que Jesus ele volta à sua casa de infância em Nazaré, e enquanto estava lá, foi à sinagoga, e no dia do Senhor levantou-se, pegou o rolo de Isaías e leu Isaías 61, 1, 2 e 3, diante de todos que estavam ali na sinagoga. A passagem que apresentaria como Messias a todos os presentes. Você quer conhecer Jesus? A sua identidade está revelando, está se apresentando. E ele pega justamente o rolo ali e está em Isaías 61, 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia Sagrada, em nenhum versículo, língua, versão, sugere que nós não teremos aflições, prejuízos, crises, nunca. Mas a Bíblia Sagrada nos garante. A Bíblia Sagrada nos garante que todos, ou melhor, se todos que passarem pelo vale da sombra da morte, Ele, o Senhor, estará conosco. Ele estará conosco. Porque Ele, o Senhor, nos tem. O profeta Isaías, chamado profeta messiânico, profetizou sobre o Senhor, sobre sua vida e acontecimentos que Ele, o Senhor, iria passar. O texto de Isaías 61 e Lucas 4, 18, aqui, ele contém representações relacionadas ao jubileu, tempo estabelecido por Deus. A lei de Moisés para perdoar dívidas, libertar escravos, em Levítico 25, 8 a 24, essa passagem pode ter tido um significado especial para as pessoas que estavam ali na sinagoga, onde Jesus estava lendo. E hoje aqui nessa noite também tem algo especial. Jesus tem algo especial aqui nessa noite. Porque naquele dia o Senhor estava se revelando e o jubileu estava terminando naquele dia, porque Jesus começou a pregar publicamente. A primeira pregação do Senhor Jesus. Primeira. Esses versículos aqui listos por Jesus
são entendidos como profecia messiânica, porque ele, Messias, estava ali, dando a sua identidade, se revelando como o libertador do seu povo. Ele, Messias, o ungido do Senhor, acabaria ali a lei do jubileu, pois ele é o que Isaías profetizou, o que Salmista 72 mencionou, o ungido do Senhor. E agora no Novo Testamento ele fala: eu sou o libertador do meu povo. Segundo Lucas, essa é a primeira pregação de Jesus, o início do seu ministério. E é assim que o Senhor se apresenta em nossas vidas. Ele, aleluia, ele se revela com poder e autoridade. Ele se apresenta em nossas vidas com poder e autoridade. Você está certo? Ele é a tua visão. Você está preso ao pecado, ele é o teu libertador. Você que chora, ele é o teu consolo. Você que está sem rumo, ele é o teu guia para o céu. Ele seria moído, morto, como pagamento de nossas dívidas. Em Levítico, Deus criou a lei do jubileu, que era o que deveria ser cumprido a cada 50 anos. Mas o povo judeu se esqueceu. O povo de hoje se esqueceu do jubileu, do ano aceitável do Senhor. Esse ano não era só para o Velho Testamento. Esse ano era para cada dia, cada ano de nossas vidas. Era para se cumprir cada um de nós. Os judeus se esqueceram. Por isso que eu falei no início. Eles estavam ouvindo a pregação. Era para eles. Era especialmente para eles, especialmente para nós nesta noite. Ele se apresenta. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque eu recebi poder. Poder. Porque ele foi ungido a evangelizar os pobres, a libertar cativos, oprimidos, os cansados. Jesus sabia que aquele tempo em que ele estava ali pregando, muitos dali estavam passando por dias difíceis, assim como no dia de hoje. Não é diferente não. O povo estava sob o poder de Roma, escravizados, era muita coisa em cima deles, cansados. O povo estava oprimido, de tanto pagar impostos, e não é diferente de hoje não. O povo estava ali passando por dias difíceis. Eles precisavam ouvir Isaías. Vocês se esqueceram das minhas palavras. Eu vou trazer isso aos teus ouvidos. E hoje eles trazem isso aos nossos corações. Será que nós esquecemos de ser cristãos de verdade? Será que é preciso ouvir novamente essas palavras? Todos os dias. É o que Deus fala, examinar as Escrituras. Todos os dias. Para não se esquecermos delas. Esses versículos aqui, irmãos, que o Senhor lê, é para que a gente tenha aí no nosso coração. Jesus acabou ali a lei do jubileu, porque ele iria mostrar como que segundo o ano, o dia aceitável do Senhor. E em Levítico aqui Deus criou a lei. Ele dá para Moisés. E por que Deus criou a lei do jubileu, ou o ano aceitável do Senhor? Por quê? Por quê? Porque o povo ali se esqueceu da lei, onde o escravo deveria ser liberto, o que devia muito deveria ser perdoado, a terra teria que ter descanso, dívida perdoada, e aqui era a lei de Moisés para o povo. Mas quem perdoaria uma dívida grande? Quem não plantaria? Foi dada a ordem, a terra tem que ter o seu descanso. Mas a avareza do povo era tão grande que o próprio Deus falou. Ou melhor, alguém perguntou para Deus, e se nos sábados ou nos anos em que nós não plantarmos, isso faltar, o que faremos?
E aqui Deus fala assim, ó. Deus fala, o próprio Deus fala, que se faltar, eu entreguei com a minha provisão para 3 anos. Para 3 anos. Se faltar alguma coisa, eu entro com o meu poder. Você está debaixo do meu poder e eu vou mostrar para você que eu vou suprir todas as suas necessidades. Em anos difíceis, eu vou suprir as suas necessidades. Você está entendendo? Nós passamos por dias difíceis, mas Deus supriu todas as nossas necessidades. Amém. O próprio Deus disse isso. Hoje se cumpre essa palavra. Eu sou o profeta que Isaías profetizou, não só para aquela geração, mas para uma geração futura, para todas as gerações. Nessa passagem de Lucas, há diversas coisas aqui que acontecem. Há diversas coisas. Vamos aqui a 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra algo? Quando o Senhor Jesus é levado pelo Espírito para ser batizado, ali em João Batista, e ao se batizar, ele recebe o quê? O Espírito Santo. Aqui já é o cumprimento. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele recebe. E ao receber o Espírito Santo, ele recebe poder e autoridade sobre todos. Sobre todos. Porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os convictos do coração e a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista dos cegos e por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Segunda coisa, o mesmo Espírito que levou Jesus para ser batizado ali, leva Jesus até o deserto, para ser o quê? Provado. Para ser provado. E ali ele vence o maligno e depois ele é servido pelos anjos. O mesmo Espírito que levou Jesus para ser batizado, que levou Jesus para ser ali provado no deserto, agora o mesmo Espírito leva o Senhor aonde? Ele leva o Senhor para Galileia, ali ó, 4:14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras de redor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. O mesmo Espírito que levou Jesus no deserto para ser batizado, depois do deserto, e agora ele leva Jesus ao templo para ensinar e para mostrar ao povo que o ano aceitável do Senhor, aleluia, ainda estava de pé, mas até se cumprir a lei de Jesus. Vamos agora para Deuteronômio 15. Aqui Jesus relata ou declara sua identidade divina. E agora ele vai, com poder e autoridade, ele vai ensinar o que o povo judeu esqueceu e o que era para se cumprir até os dias de hoje. Ao fim de 7 anos fará o quê? Remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor reputará o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro exigirás, mas o que estiver em teu poder, de teu irmão, a tua mão remitirá, exceto quando não houver de ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor te deu, para dar por herança para possuí-la. Se somente ouvir diligentemente a voz do Senhor Deus, para cuidar e cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Irmãos, aqui, o Senhor
ensinar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? A cada 7 anos, o Senhor disse assim para Moisés, pregou a este esta palavra para todo o povo. Quem estiver em teu poder, você seja escravo, que seja liberto. Aquele que deve muito, se não puder pagar, perdoa. Aquele, pois, que tiver muito, compartilhe com o seu aquele que não tem nada. Aquele, pois, a quem estiver em seu poder, seja escravo, volte para a sua família. Aquele que comprou uma terra e não pôde pagar, devolva para o seu dono. Por que Deus fez isso? Porque queria a todos iguais. Ninguém tem mais que ninguém. Dívida perdoada. Mas o povo não entendeu. O dia da remissão. E Deus envia Jesus. Anos depois para ensinar isso. Que era para ser cumprido, ninguém cumpriu. O Senhor, Ele lê essa palavra aqui, e Ele para, até um certo momento. Mas ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar boas novas quebrantadas, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para ali, porque no próximo versículo já vem o dia da vingança. Mas o dia da vingança era para futuramente. Ele não poderia mais falar. Ele leu até o ano aceitável do Senhor. E ele para, porque ninguém ia compreender o dia da vingança. Ninguém ia entender. Irmão, Deus, Ele está aqui nessa noite para perdoar dívidas. Ele quer revelar a sua identidade. O que Deus queria com isso era mostrar ao povo a serem mais dependentes somente dele, pois Ele é o Senhor da terra. Ninguém tem mais que ninguém, ninguém teria poder sobre ninguém. Deus queria todos iguais, todos se amarem, não haveria pobre nem rico, todos iguais, todos. Deveria haver pessoas misericordiosas uns com os outros. Ninguém é dono, ninguém maior que ninguém. Mas segundo a Bíblia, a lei do jubileu não foi praticada como Deus havia ordenado. O povo se esqueceu disso. E pior, oprimia uns aos outros. E quando Jesus leu Isaías 61, muitos entenderam que ele é o Messias, o jubileu de Deus, que veio para não julgar ainda o seu povo no dia da vingança, mas para trazer o refrigério, pois naqueles dias o povo estava enfrentando a opressão romana. Estavam como ovelhas sem pastor, cegas, doentes, economicamente mal, perseguidas, e Jesus é o ano aceitável do Senhor, não só para aquele dia, mas para todo o sempre. Jesus dá início ao seu ministério num sábado. Ele quebra a lei do sábado. Ele quebra. Uma lei criada, mas ele quebra. E isso era contra a lei de Moisés. Porque ele pulou no sábado. E mostrou que ele foi ele também da vida. Não é só em dias festivos de festas, dias no qual Moisés, no qual Deus deu para Moisés, não. Ele cura todos os dias, Ele cura hoje, liberta hoje. Deus, Ele dá a sua lei todos os dias, para que nós possamos estar debaixo da sua lei todos os dias. Jesus, Ele dá início ao seu ministério no sábado. Em Isaías 61. Todos se admiravam pelas suas palavras e disse: hoje ficou cumprida essa
passagem das Escrituras aos nossos ouvidos. E dali em diante começou a ensinar, curar, libertar, ressuscitar mortos, fazer maravilhas. Poderemos fazer disso nesse ano, o ano aceitável do Senhor? Você já falou isso com Deus? Senhor, hoje é o ano aceitável do Senhor. Escolha hoje, daqui por diante, se até hoje você esqueceu das Escrituras. Eu fiz isso na minha vida, estava fazendo muito bem. O dia aceitável do Senhor. Você pode falar isso com Deus essa noite? Senhor, eu não quero mais pecar. Eu não posso me esquecer de que eu sou um cristão. Senhor, eu aceito o dia aceitável do Senhor na minha vida. Tirar o pecado, afastar do pecado, amar a Deus, deixar os maus caminhos, buscar mais, conhecer mais. Principalmente Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Aleluia. Aqui, irmãos, em 2024, que seja o ano aceitável do Senhor. Viva o ano aceitável do Senhor. Escolha como Jesus. Aqui, como está escrito em Deuteronômio, o ano da remissão, que eu seja livre, que eu não seja mais oprimido pelo pecado, o acusador não possa mais me acusar, porque o remidor está aqui comigo, no meu coração, tirou os meus pecados, morreu por mim. O ano da remissão é 2024, daqui por diante. Se você for olhar para trás, já passou. É daqui por diante. Se errou, peça perdão nesta noite. Se está fora do caminho do Senhor, se conserte. Escolha o Senhor como o teu ano da tua vida para todos os dias. Aleluia. O Senhor é remidor da tua vida, da tua família. Aqui nesse texto de Lucas 4,18 deixa claro como sendo o trabalho do Senhor, o trabalho de Jesus, como não só de curar e libertar, mas é de um trabalho espiritual, sendo assim a redenção. Jesus estava assim, bem ciente dos problemas que aquela sociedade, ou das nossas vidas, tanto social como economicamente, as opressões, perseguições, prisões, pessoas marginalizadas, enfim, mas não diferentes nos dias de hoje. Não há, irmão, dúvida alguma de que ele pretendia transformar essas estruturas opressivas, subversivas, virando-as de cabeça para baixo, instituindo assim como que um perpétuo ano do jubileu. Deus, ele tinha isso no coração dele, um ano perpétuo do jubileu, um ano aceitável de remissão, de salvação, de vida eterna. Esse é o plano do Senhor. Aleluia. Onde a prática da palavra do Senhor deveria ser constante. No tempo dos judeus e nos dias de hoje, deveria ser constante. O ano aceitável deveria ser constante em nossas vidas. A prática como o Senhor é uma ordem do Senhor. Cumpra a palavra do Senhor. Gostamos de cumprir, irmão, sempre. Ao longo dos séculos, a igreja cristã ela tem conseguido, de uma maneira ou outra, levar a cabo essa importantíssima tarefa de ser agente transformador. Olha só, ao longo dos séculos, a igreja cristã tem conseguido
de uma maneira ou outra, levar a cabo essa importantíssima tarefa de ser um agente transformador da sociedade no qual ela está inserida. Você é um agente transformador. A igreja, ela é um agente transformador, de levar a palavra do Senhor, de levar a palavra. Em muitas de nossas sociedades modernas, este é o papel da igreja, este é o meu papel moderno, seculares, ainda persistem assimetrias sociais gritantes, ou seja, injustas. Sociedades modernas e seculares ainda persistem, irmãos. Ainda estão gritantes, ainda vivem gritantes por justiça. E quem é o papel de levar a verdade? Somos nós. A igreja está gritante. Eu estou cansado. Muitas pessoas estão falando, eu estou cansado de gritar. Mas não há quem faça justiça por mim. A palavra de Deus faz. Não há quem grite, não há quem pregue a verdade. A igreja, é este o papel da igreja. Pregar a verdade a um povo marginalizado. O povo, muitos aí estão gritando por justiça. Eu grito nesta noite por justiça. E a palavra de Deus, ela é a justiça. Ela é a justiça. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 6,33. Novamente, lá no início eu falei, a Bíblia Sagrada, em nenhum versículo, língua, versão, sugere que nós não teremos aflições, prejuízos, crises. Nunca. Mas ela nos revela, se passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Entende, irmãos? O que o Senhor Jesus diz aqui em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar aos povos. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para evangelizar. Este é o papel da igreja hoje. Enviou-me a curar os conflitos de coração. Todos os que estão perseguidos, todos os que estão passando por lutas, a todos, a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o quê? O ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam na sinagoga, estavam fitos nele. E começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras aos vossos ouvidos. O ano aceitável do Senhor. E Jesus aqui lhe dá exemplo de como uma igreja santa ela pode agir e como deve agir para com o seu povo, não oprimido, não escravizando. Ao invés de assim, eles devem mostrar a Cristo como remidor do seu povo, libertador de almas. A igreja deve ser o exemplo de Cristo, liberando perdão, libertação, curando, proclamando sempre o ano aceitável do Senhor. Antigamente as igrejas, que eram para ser exemplo, mas oprimiam o povo com leis pesadas. Pecou, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, como pagamento dos dívidos. A igreja oprimia. Esta não era a igreja que o Senhor proclamou, que o Senhor queria. O povo ali estava sendo oprimido
tipo de autoridade você está recebendo? A de Deus ou a do mundo? Qual é a lei que impera o teu coração? Ou você se proclama liberto pelo Senhor, ou você se proclama, infelizmente, prisioneiro do inimigo. O opressor está aí para nos acusar. As nossas escolhas em nossas vidas. O que está operando aqui no seu coração? Deixe o Senhor agir na tua vida, proclamar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor, Ele disse aqui na sua palavra, que você será chamado carvalho de justiça. Carvalho de justiça ou carvalho de injustiças? Você escolhe nessa noite. Carvalho de justiça. Carvalho. O Senhor, Ele aqui, Ele pega o homem como um carvalho de justiça. O carvalho é considerado uma árvore milenar, enorme. E o carvalho, irmãos, ele cresce tanto profundamente, e quanto mais ele profundamente ele é grande, mais por fora ele aqui ele se demonstra ser grande. É isso. E mediante as lutas do carvalho, ele não cai, ele balança, tem as lutas, e ele passa com o Senhor, os anos passam, mas ele, aqui ele é vencedor. Não seja raquítico diante da presença do Senhor. Ele quer um carvalho grande, resistente, e não raquítico diante da sua presença, diante da sua palavra. Seja um crente grande, seja um crente no Senhor vencedor, conhecedor das Escrituras, e que o ano aceitável do Senhor seja para sempre no seu vida. O Senhor te chama de carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua vida. Receba esta palavra, receba, irmãos, que o ano aceitável do Senhor seja para todos sempre. Amém? Vamos ficar de pé.